É. É importante mencionar também que essa questão da formação do câncer, né? Ele não vai vir imediatamente porque você tomou, por exemplo, vamos supor que você tome os 2.800 miligramas de adoçante, você pegou a lata de adoçante e colocou na boca inteiro. Acho que você vai passar mal. Mas que isso aconteça. Essa exposição, ela não vai causar o câncer de cara. O que acontece, né? Pode ser que essa exposição gere algum tipo de reação no seu corpo, vai expor ali suas células a uma série de substâncias, radicais livres, substâncias que vão reagir ou aumentar a chance de reação com o seu DNA. Você vai ter uma mutação em uma única célula. Essa célula precisa acumular uma série de mutações, né? Não só essa, mas também você tem que colocar na soma aí a exposição ao sol. Se eu não me engano, é a categoria, a máxima, né? A exposição ao sol, ela é carcinogênica, se a gente for colocar Sim. nesse pacote. Você tem que somar fumo, poluição do ar, consumo de alimentos industrializados em processados, extremamente processados, que também são, você tem esses impactos aí dos nitritos, né? Uhum. Então, tudo isso vai somando ali, fazendo com que essa célula adquira mutações até um ponto em que ela sai do controle. E mesmo quando ela sai do controle, você ainda tem um sistema imune que pode atuar ali, identificando que existe alguma coisa errada e que vai eliminar esse câncer antes dele surgir. Então, você tem que ter uma série de falhas ali no seu sistema de controle para que isso de fato vire um câncer. Trazendo para esse lado mais biomédico, né, além simplesmente do lado do risco, acho que a gente precisa falar isso, de que não é 8 ou 80, as coisas não vão surgir porque você tomou, mas sim ao longo de muitos anos. Então, eu acho que com isso, né, talvez a pergunta de existe uma dose segura não faça nem muito sentido aqui, para esse produto, porque a gente teria que ter uma exposição continuada por muito tempo, né? Isso falando até de outros produtos, mas no caso do aspartame, esse risco ainda é baixo, pelo que eu estou entendendo aqui, Uhum. né? Biologicamente, se a gente for pensar em plausibilidade biológica, isso que você falou de magnitude sabe, a probabilidade de que alguma coisa cause câncer e passe por todos esses processos. Então, vamos supor que você tenha exposição prolongada, crônica, de alta dose ao aspartame ao longo de muito tempo, né? Qual é o potencial para isso realmente, de fato, criar um câncer numa pessoa que não teria câncer caso ela não tivesse com essa ingestão prolongada de alta Boa dose pergunta. crônica ali de aspartame? Essa é meio que a resposta que a gente quer ter da ciência. A gente não quer ter a resposta com um estudo que in vitro colocou uma dose absurda de aspartame, que, por sinal, não é absorvido na nossa corrente sanguínea, tá? A gente quebra o aspartame que a gente ingere ali no nosso sistema gastrointestinal em alguns outros aminoácidos, né? Se não me engano, ácido aspartico e fenilalanina. E aí você vai absorver esses outros aminoácidos. Então, tipo, já é um aminoácido. Você quebra o negócio e absorve. Assim, nem o aspartame de fato está entrando no sangue. Agora, claro, né, com doses muito altas, etc., é possível que exista até uma possibilidade de dano antes até de entrar na corrente sanguínea. Enfim, em doses altas também poderia entrar alguma coisa por outras vias desconhecidas que foge o fisiológico esperado. Mas seria realmente uma dose muito exagerada. E qual é esse estudo que mostraria para a gente? O que aconteceria comigo se eu não tivesse consumindo essa dose toda de aspartame, né? Se eu tivesse um clone e aspartame pra caramba, aspartame zero, e aí vou ver o que acontece comigo ao longo do tempo. Teoricamente, deveria ser um estudo randomizado que não ia funcionar para esse tipo de exposição. A gente tenta fazer uma corte. A corte Sim. é esses estudos grandes que acompanham as pessoas ao longo do tempo, e existem cortes em humanos que avaliam esse tipo de consumo de adoçante ao longo do tempo. Só que aí a gente entra naquele problema dos fatores de confusão. Esses estudos, às vezes, eles encontram um efeito nulo do aspartame, ou de adoçantes em geral, às vezes eles encontram um malefício pequeno ali para aumento do risco de câncer. Aí a gente pensa, pô, tem algum sinal aqui de dano, né? Tem algum sinal. O problema é que os fatores de confusão, eles impedem com que a gente confie plenamente nesses resultados, mesmo que o sinal ali seja positivo para aumento do câncer. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, que fazem o consumo de aspartame, elas têm essa decisão na vida real porque elas ou já têm uma doença prévia que elas desejam controlar com o uso de adoçante, e aí a gente pensa na obesidade e diabetes, que aumenta o risco de câncer, ou elas têm uma preocupação a mais
de desenvolver essas doenças que causam câncer. Então, elas estão pensando no prognóstico delas e elas optam por usar alguns alimentos numa tentativa de perder peso, de controlar melhor a glicemia e tudo mais. Então, esses estudos são confundidos por esse viés de confusão, esse confundimento por indicação, que é o nome técnico, né? Esses são os dois vieses ali que confundem esses estudos e eles podem fazer com que uma associação ela seja mentirosa pelo comportamento humano no mundo Sim. real, que ele não é livre de viés. Tem muito estudo, você consegue, até em animais, né, que são aquelas primeiras ideias do que vai, se algo pode ser de fato cancerígeno, mas a realidade humana, né, a Marina fala muito isso na série, né? Tava até comentando aqui com o pessoal no chat, é humanamente pouco provável de você se expor a isso, e além disso, como a gente falou mais cedo, você se expõe a tanta coisa, que são esses fatores de confusão, né, que vão danificar ali o resultado do estudo. Como é que você vai botar uma pessoa durante anos presa numa bolha, tomando só aspartame para você avaliar se ela vai ter câncer?